Falando em agressividade, a gente volta àquele caso lá de Piraquara. Criança de 7 anos, tratada como se fosse um soldado, ou pior do que um soldado do Exército Brasileiro. Existem as leis militares, né? Você que é militar sabe disso. A carta que foi encontrada pela família na residência, em que a mãe e filhos pequenos foram brutalmente mortos pelo marido, revela o ódio que o assassino tinha do enteado. Ele mantinha, assim, um regime de regras rigorosas, com punições para cada comportamento da criança. A gente vai ver a reportagem completa com trechos desta carta escrita pelo assassino na reportagem da competente Simone Munhoz. Coloca no ar. Na madrugada do dia 1º de setembro, o Eliseu de Castro Silva, de 33 anos, matou a facadas a mulher Ivanilda de Magalhães de Castro e o enteado de 9 anos. Uma carta escrita pelo réu à vítima em 2018 foi incluída no processo. Juntamos até as informações relacionadas a uma carta que dão conta de quanto o Eliseu era manipulador de ambas as vítimas. Pontos a serem trabalhados com o Renanzinho. Ele deve adquirir respeito e temor pela figura da sua própria mãe, Vani. O marido foi preso dias depois e confessou o crime. A pessoa que mais sofre com isso, por incrível que pareça, sou eu. Por que você poupou a sua filha? Eu não sei por que eu poupei minha filha. Não sei se foi instinto, foi na hora, não sei. Não tenho resposta. A carta encontrada pela família estava entre os pertences de Vani. São vários trechos que mostram como o réu conduzia a relação com o enteado Renan. O primeiro passo é ele adquirir temor. Porque quem não teme, não respeita. Você, como mãe, deve ser soberana. Falar com ele e ele atender imediatamente. E se assim não fizer, terá que pagar as consequências. Uma pessoa ditador, né? Ele queria ser muito... tratar o moleque com brutalidade, né? Porque não é educação, né? Educação é você tratar a pessoa com respeito, com amor, né? Fingir não ouvir a pessoa responsável lhe chamar? Se isso acontecer após ele ser alertado, deverá imediatamente pagar as consequências. Criança de 6 anos não deve opinar e nem escolher nada. Você, mãe, não deve jamais perguntar o que ele quer comer ou tomar. Apenas deve preparar a refeição e chamá-lo para vir comer. Ele deve se apresentar imediatamente e fazer exatamente como você, mãe Vani, orientar e ordenar. E você, mãe, deve tomar os cuidados necessários e ficar atento para que ele coma com postura, não fale com boca cheia, não limpe as mãos sujas ou a boca na roupa, toalha ou no tecido das cadeiras e etc. Que não deveria tratar ele como uma criança de 6 anos, que tinha que tratar ele com mais severo. Que se ele fizesse bagunça, quando chegasse em casa ia ter que bater nele, tinha que punir ele. Ele tinha que ter medo do Eliseu. O advogado da família das vítimas afirmou que, diante de tantas provas, o réu sabia exatamente o que estava fazendo. Ficou esclarecido a diferença de tratamento que ele tinha para com as duas crianças, para o seu enteado e também para com a sua filha. E também alguns comportamentos negativos do Eliseu, inclusive apontados pelos próprios familiares que trouxeram essas informações, dando conta então inclusive de circunstâncias que mostram que no momento do crime ele estava consciente e sabia sim o que estava fazendo. Após ele terminar de comer civilizadamente e se limpar devidamente, falar: Deus abençoe. E aguardar sentadinho até a segunda ordem ou liberação da mãe ou responsável. Não deve entrar em recintos, ambientes, cômodos, repartições, quartos, veículos sem autorização. E jamais pegar algo ou ligar algum equipamento sem pedir antes ou ter autorização. A própria audiência mostrou de forma evidente que é uma pessoa
metódica, ele era uma pessoa também manipuladora, extremamente inteligente e uma pessoa extremamente má. Todas as vezes que ele fizer mimo, manha, cruzando os braços e reinando, fazendo beicinho, deverá imediatamente ser penalizado. E se estiver em local que não é possível bater nele, assim que chegar em casa e for tomar banho, ele deve ser lembrado da infração cometida e levar uma surra. Outra informação importante revelada durante a audiência foi a conversa que Vani teve com uma vizinha dias antes de morrer. Ela não contava pra gente, mas a gente prevê por causa do jeito que ela foi falar, né? Falar pra vizinha. E ela falando que se acaso acontecesse alguma coisa com ela, era pra dar a Emily, pra minha irmã, que tá cuidando hoje dessa minha sobrinha, né? Então eu acredito que ela já tá sofrendo alguma ameaça, assim. Esses termos deverão entrar em vigor imediatamente a partir do dia 11 de abril de 2018, às 6h30 da tarde. Após você, mãe Vani, ter uma conversa séria com ele e apresentar todos esses tópicos e explicá-los separadamente, até ele compreender perfeitamente, fazendo ele mesmo te explicar tudo, um de cada vez, para você ter absoluta certeza de que ele compreendeu. E você, mãe Vani, deve, a partir de quinta-feira, dia 12 de abril de 2018, ter uma conversa séria com os outros parentes. A expectativa é de que a condenação pelo duplo homicídio qualificado aconteça em breve. A gente espera a justiça, né, fazer a parte dela, né, que ele merece ser punido, né, com todas as formas mais severa que for da lei, né? Aguardamos agora a decisão de pronúncia, para que também seja estabelecida uma data para essa sessão plenária do Tribunal do Júri. Acreditamos que muito breve. Haja vista todas as circunstâncias que estão acontecendo, se continuarem nesse ritmo, teremos ainda a sessão plenária marcada para esse ano. Essa família, a criança tinha 7, a carta é datada de 2018, ou seja, a criança tinha apenas então somente 4 aninhos quando começaram essas regras militares. Uma coisa interessante na carta, uma coisa que eu achei, e que vai ao encontro do meu sistema de educação. Deus abençoe após a refeição. Apenas e tão somente isso. Foi o que eu... tem a oração inicial, tem uma oração que a minha mãe reza sempre antes das refeições. Eu não me recordo, faz muito tempo que eu não passo uma refeição com a minha mãe e com meu pai, é uma oração extensa. Mas no final da refeição, Deus abençoe, isso existe. Em muitas famílias do interior, o tratamento é esse. Mas nada do que está escrito na carta vai ao encontro de uma educação severa, de uma educação rígida. Uma criança de 4 anos seguir tudo isso? Não era melhor, de repente, uma conversa amigável? Sabe por que não? Porque não era filho dele, não era sangue do sangue dele. Isso existe muito. Você pode até tratar, de repente, o relacionamento entre padrasto e enteado. Talvez eu esteja falando aqui uma grande bobagem, mas ele não é 100%. Não é. Você pode dar o do bom, do melhor, de repente você padrasto, ou vice-versa. O sangue puxa mais. E aí, nesse caso, é o padrasto que não se conformava com a presença desse enteado no relacionamento. E sempre chamando a atenção da esposa, da mãe da criança. Você, mãe, Vani, tem que fazer isso, isso e aquilo. É a determinação dele, do padrasto. Agora, a mãe, não tem nenhuma carta endereçada à mãe, caso você não faça isso. A violência contra a mulher, não só contra a criança. Por que ele matou a mulher? Será que, de repente, ela não cumpriu com as normas, com algumas cartas endereçadas à mulher também? Será que não existe alguma carta endereçada à mulher que ainda não foi localizada? O agravante aí está. O agravante aí está. Isso é um agravante que vai ser usado e muito quando do julgamento
Disse o advogado que possivelmente o julgamento ainda aconteça esse ano. Eu não acredito que aconteça esse ano. Existem tantos outros crimes lá em Piraquara a serem submetidos a júri popular. Mas, quem sabe, nos primeiros 6 meses do ano que vem, esse júri, e é claro que a gente vai acompanhar. Ô Bruna, que tratamento esdrúxulo para com uma criança. A carta é de 2018, criança tinha apenas, então, somente 4 aninhos, hein? Gilberto, a gente estava pensando nisso agora. Hoje é dia das crianças, né? O que é uma criança saudável, né? Eu vou falar por mim. Eu levava chinelada quando eu tinha que levar, porque eu dava aquelas aprontadas, né? Aquelas brincadeiras saudáveis, quando a criança às vezes se passa um pouquinho, desobedece os pais. Mas olha, Gilberto, isso aí que a gente viu nessa carta, isso é completamente fora de questão, né? O cara realmente queria que a criança agisse igual um militar dentro de casa. Isso não existe. E outra, a criança tem que ser provocada para ser saudável, para brincar. A criança não pode ter medo de falar. Essa criança devia ter medo até de ficar perto desse homem. Já pensou o que ela viveu durante esse tempo junto com esse homem dentro de casa? E com certeza, mas Bruna, por que ela também não, a mãe não fez alguma coisa? Às vezes a mãe percebe aquela situação e não consegue entender a gravidade do abuso psicológico mesmo, né? Da repressão que ela vive dentro de casa. E vai ter gente também, né, Gilberto, que pode comentar, poxa, mas o cara estava tentando educar a criança. Mas isso aí não é educação. Isso aí qualquer psicólogo, qualquer educador vai falar pra gente que isso aí é quase realmente reprimir a criança. De que ela não, tem que dar uma surra na hora do banho. Não, gente, isso aí não tem nem o que discutir, né, Gilberto? Mostra realmente que o cara tinha realmente já uns traços de psicopatia, né? Qualquer psicólogo, especialista aí do assunto, vai poder explicar isso pra gente. Isso aí, como fala o meu pai, não tem cabimento. Não. Não tem cabimento. Apanhava mais do pai ou da mãe, Bruno? O pai, né, que dava aquela chinelada, mas era aquela chinelada, Gilberto, que eu chegava a rir, sabe? Que ele nunca me agrediu de fato, né? Mas eu já cheirei parede, já aconteceu isso, né? Eu tô com 34 anos, então eu lá com 5, 6, meu irmão e eu, a gente aterrorizava dentro de casa, era o jeito de ele repreender a gente, mas sempre de uma maneira saudável, de uma maneira que a gente realmente impunha respeito, né? Que a gente tinha respeito por ele, não dessa forma ali, repressiva, e com certeza esse menino sofreu muito na mão desse padrasto que, né, Gilberto, importante a gente falar, tem muito padrasto que ama muito mais o filho do que o próprio pai, né? Pior. Verdade. Tem relacionamentos e relacionamentos. Obrigado, Bruna. Eu apanhava da minha mãe. A gente fugia lá no sítio, na roça, não tinha muita molecagem para fazer. Depois do almoço ia laçar as cabritas, judiar das cabritas na mangueira. Aí quando a mãe aparecia no galpão, você já podia ver que estão judiando dos bichos, piazada. A vara comia. Você ia nadar naquelas sangas, lagoa, tem muita lagoa lá em Santa Catarina, aquela água fica quente, cheia de sapo, cara, e a gente entrava naquelas lagoas, nadar, imagina o perigo de cobra e tal. De repente a mãe aparecia no alto, ela só vinha com a mão para trás assim. O meu pai nunca bateu, mas a mãe bateu e eu sou grato, inclusive pela educação que eu recebi, senão eu não estaria aqui, né? Eu, na educação dos meus filhos, eu fiz ao contrário, eu nunca bati nos meus filhos. E eu acho que foi uma boa educação também, né? O bom é você educar sem a agressão. A partir do momento que parte para a agressão, eu penso, olha o teu tamanho, olha o tamanho do seu filho, eu já penso que é um ato de covardia. Não se bate em criança.